vou ensinar como é que eu fiz esse escudo do Assassin's Creed Valhalla. É um escudo típico viking, daqueles com um buck na frente, com a proteção de uma mão só. E eu vou ensinar como que eu fiz isso usando só EVA, Tupperware, cano de PVC e muita tinta. E eu vou ensinar como no migué você consegue ficar um viking de quintal de shorts, tênis, sapatênis e escudo de guerreiro. Então, turminha, para começar, depois daquele passo que eu já falei nos outros vídeos de muita pesquisa e entender direito cada detalhe da prop, o mais importante era ter um formato circular perfeito, porque assim como ilustração, né, nas props, uma das coisas mais importantes é a silhueta delas, que é a primeira coisa que as pessoas veem. Então, num escudo circular desse, se ele não tivesse um círculo perfeito, é algo que faz parecer muito amador e fica muito feio logo de cara, se ele fica meio torto. Então, é muito importante nessa etapa inicial da estrutura prestar bastante atenção, porque isso é o tipo de coisa que não tem como corrigir lá na frente. Então eu decidi usar como base o escudo do Capitão América, porque uma vez eu li numa revista quando eu era criança, nos anos 90, quando você podia só escrever qualquer coisa na revista que não tinha como conferir se é verdade ou não. Eu lembro de ter lido que o escudo do Capitão América era inspirado nesse escudo estilo viking circular menor, que é mais ágil e dos guerreiros que usavam o escudo como uma arma ofensiva também. E eu nunca fui verificar se isso era verdade ou não, mas eu achei um fato tão divertido que, ao invés de pesquisar e descobrir que é mentira, eu tô só repassando pra vocês e a partir de hoje vocês também acham que é verdade e vamos ser ignorante feliz. Eu vou fazer com 2 camadas de EVA de 2 centímetros e eu tô fazendo ele assim porque eu quero que ele fique um pouco mais rígido e como eu vou entalhar a textura de madeira, eu preciso que ele seja grossinho para conseguir entalhar bem fundo os vincos da madeira, né? Aqui eu estou dividindo o que seria cada tábua do escudo, que no escudo viking original ele é dividido em tábuas assim, por uma questão de reparo, né? Conforme ele fosse quebrando, você podia trocar só a tábua que estava danificada, reaplicava aquela bordinha de couro ou metal em volta e estava certo já. Aqui eu estou dividindo com estilete, onde vai ser cada divisão, e eu estou desenhando com linhas o vinco das madeiras. É importante pesquisar bastante imagem de referência de como é os nós das veias da madeira e tentar fazer bastante assimétrico, porque uma coisa que a gente tem tendência como ser humano é fazer as coisas simétricas, e na natureza quase nada é perfeitamente simétrico assim. Então, tanto na parte de danificar, como na parte de coisas que tem que parecer naturais, assim, tipo vincos de madeira, quanto mais assimétrico você fizer, melhor. Então, umas áreas eu fiz mais detalhada que as outras, e os vincos não encaixam direito, e isso dá uma texturinha um pouco mais realista. Eu fiz com vinco no estilete, e os riscos mal aparecem, mas aí quando eu passo a pistola de calor, o EVA vai selando, ele vai derretendo de leve e aí todos os riscos e afundados dilatam. Então fica essa mágica que você está vendo de magicamente a textura vai aparecendo no EVA, mas esses riscos na verdade já estavam lá, eles só estão aparecendo porque eu estou esquentando o EVA. Essa parte é importante também porque esquentando o EVA ele sela e aí ele chupa menos tinta, então a pintura fica um pouco melhor. Agora eu tô com ferro de solda, só afundando e queimando a borda das tábuas, onde vai ser a divisão só entre as tábuas, porque eu quero que essa linha apareça mais e fique mais funda que a dos vincos da madeira, porque eu quero que tenha uma textura diferente, né? Eu quero que de longe dê pra ver que são várias tábuas, então essa parte é uma das mais importantes de acertar. Essa é uma prop que ela é entre aspas simples, né? A construção dela não exige muita conta, não tem muita matemática, que nem o martelo do Thor que eu fiz, por exemplo, que tinha muita conta, muita geometria, mas é algo que você tem que prestar atenção na estrutura dos detalhezinhos, porque se você faz um negocinho torto, ele já fica todo com uma cara meio tosca. Então eu tô prestando bastante atenção nesse comecinho para a estrutura ficar boa, e aí depois vem a parte divertida que é encher dos detalhezinhos. Aqui eu tô fazendo a bordinha, que no escudo tradicional seria feita de couro de cordeiro, e envelhecido, né, para o couro ficar duro.
mas nas histórias de fantasia e no jogo também eles fizeram como se fosse uma bordinha de metal, então como eu tô fazendo o do jogo do Assassin's Creed, eu fiz uma bordinha para ser como se fosse de metal também. Eu fiz primeiro ela em volta, e agora eu tô fazendo uma outra camadinha que pega metade da madeira, metade do EVA. Todo esse posicionamento de aonde que eu vou colar as partes, é importante pensar sempre antes no que você vai querer que apareça. Se eu tivesse feito ao contrário e colocado primeiro essa bordinha por cima e a em volta depois, ele ia ficar com a junção entre onde os EVAs foram colados na parte de fora do escudo e ia ficar um negócio um pouco mais feio. Então é sempre bom calcular um pouco antes de sair colando o que você quer que fique mais bonito quando você estiver pintando e tal. Já foi a parte chata, que é a estrutura do escudo, então agora vem a parte de começar a dar os detalhezinhos. E a partir dessa etapa, quanto mais detalhezinhos eu for colocando, mais maneiro ele vai ficando. Aqui eu tô colocando uns rebitezinhos na madeira, que no escudo original seria o que segura as tábuas de estrutura na parte de trás do escudo. Porque ele tem as tábuas numa direção e na parte de trás ele tem mais três, como se fossem umas mini tábuas que dão estrutura para essas. E nesse escudo de EVA ele vão ser falsas, né? Mas eu tenho que fazer parecer que é verdade. Para a parte do centro eu estou usando um Tupperware e eu estou lixando ele para tirar aquelas inscritas e tirar o Made in China da frente do escudo, senão vai ficar um escudo Made in China dos Vikings e ia pegar meio mal isso, né? Então eu lixei bastante para até ele ficar lisinho e eu vou usar isso como estrutura do meio. Eu achei melhor fazer isso ao invés de usar EVA, porque essa é uma parte que vai ficar batendo no chão, as pessoas vão querer ficar cutucando. Sempre que você for construir algo, sempre leve em consideração o que as pessoas vão querer fazer quando elas pegarem nela. Eu percebi muito isso com as coisas que eu construo, tipo a mão do Hellboy, os martelos do Thor. Tem coisas que as pessoas não param pra pensar que pode ser frágil ou não, elas só saem metendo a mão. E eu sei por experiência própria que quando você faz um escudo, a primeira coisa que as pessoas vão fazer, sem nem saber de que material que ele é feito, elas vão e dão uma porrada nele. Então eu tô fazendo esse escudo à prova de idiotas, entre aspas. Agora, pra fazer a parte de segurar atrás, seria no original uma madeira que ela é achatadinha, onde prende nas madeiras e é redondinha na mão. Então eu esquento um cano de PVC e eu amasso ele para ele ficar achatadinho nas bordas e continuar redondinho no centro. E aí ele vai simular a madeira que é rebitada no escudo original. E eu colo tudo com adesivo de contato para ficar bem firme. E aí 1h30 colocando fita para tapar tudo que vai ser de madeira e eu passar o spray prata só no que vai ser de metal. Eu vou pintar o marrom da madeira por cima de qualquer jeito, mas se eu tivesse passado o prata em cima do preto, ia ficar um marrom metálico porque ele tinha o prata embaixo. Então eu tive que proteger o EVA de baixo porque eu quero que a madeira fique meio fosca ainda. Agora, para a pintura da madeira, essa é uma das partes mais importantes. Eu uso várias camadas de marrom, porque o segredo para parecer madeira é usar tons diferentes de marrom, vários tons diferentes, e deixar os vincos escuros afundados aparecerem. Então primeiro eu dou um marrom grosso, e depois eu vou diluindo o marrom em preto e branco para criar tons mais claros e tons mais escuros de marrom. E eu vou passando várias e várias mãos para dar tons diferentes de madeira e parecer que são feitas de partes diferentes da árvore. E várias mãos, vai com calma, aplica camada por camada e no fim dá um visual bacana de madeira. Eu tento fazer, você vê que aonde arrancou um teco da madeira fica um pouco mais claro, porque é onde a madeira fica mais clarinha, né, de quando bate. E agora vem a parte mais legal, que é passar o black wash, que é quando você coloca a tinta preta e ela entra em todos os afundadinhos e riscos. E essa é a minha parte favorita, porque parece magia. Ela vai de fantasia tosca para algo envelhecido, maneiro. E aí o segredo é você diluir bastante o preto e deixa ele entrar bem nos vincos e nos riscos e nas sujeiras. E aí você limpa o excesso. Nas partes de metal eu tô deixando bem firme os pretos para ele envelhecer bastante. E você vê que eu estou envelhecendo bem nos vincos entre as madeiras para fazer uma espécie de luz e sombra forçada.
porque eu quero que dê pra ver bem a diferença entre as tábuas. E essa é só a primeira camada de envelhecimento. Esse escudo eu vou prestar bastante atenção na pintura, porque eu quero que ele pareça bem envelhecido, bem danificado de batalha, igual é o do jogo. Se fosse pra fazer algo mais clean, um pouco mais bonitinho, eu acho que não ia combinar tanto, né? Pô, o negócio é pra ser viking, bruto. Então você vê que eu passo várias e várias camadinhas de tons diferentes de marrom, e aos poucos ele vai parecendo uma madeira envelhecida. Agora é a parte que dá medo de cagar tudo, que é fazer a pintura de cor viva que tem o do jogo, né? Que ele é metade branco, metade azul. E tem aquele logo dos corvos em cima. E essa parte eu tô de propósito pintando assim, mal, sem tapar todos os buraquinhos, porque eu quero que pareça algo pintado à mão mesmo, e que tá desgastando, que já tá soltando na madeira, sabe? Que eles não tinham verniz, eles não tinham primer para passar na madeira. Então eu tô de propósito fazendo parecer que foi algo que eles pintaram à mão. Você vê que eu borro perto das bordas, e eu vou fazer o mesmo com o azul. Eu tô usando essas cores bem vivas mesmo, igual do jogo, pra parecer aquelas pinturas que eles tinham no rosto e tal. E eu acho bem legal essa identidade visual de algo super violento e radical que tem cores vivas, assim. Agora eu tô desenhando o logo dos corvos, que tem no escudo dele, do clã dos corvos. E são os corvos de Odin, né, que estão representados nesse escudo. Então eu tô fazendo eles numa folha grossa de papel A3 e eu vou usar de molde para pintar os corvos no escudo depois e eles ficarem parecidos. Então eu desenhei olhando imagens de referência, tô recortando agora com estilete e eu vou usar de stencil, igual aqueles caras que fazem grafite, fazem nas paredes e tal. Esse é o melhor jeito de fazer os dois parecerem igual, e também porque eu queria que ele ficasse com as bordinhas borradas e tal. Então eu vou colocar ele por cima da madeira e eu vou bater com o pincel, mas meio de leve, assim, porque eu não quero que fique linhas retas perfeitas, eu quero que fique algo meio desgastado mesmo. Então eu tô de propósito não cobrindo 100% nem do azul nem do branco por baixo. Eu quero que fique algo envelhecido. E infelizmente a câmera fica batendo reflexo, não dá pra ver tão bem assim, mas no final do vídeo tem as imagens gravadas na luz do sol e dá pra ver melhor, os corvos ficaram mais bonitos. Eu achei que esse é um detalhe que fica bem legal, assim, ele fica bem com cara de coisa medieval, assim, de esses corvos invertidos. Agora só colocando uma tirinha de couro, e eu deixei pra fazer isso por final, porque eu não queria pintar por cima do couro, nem passar verniz por cima do couro. E só enrolando ele, tomando cuidado para tapar todo o cano de PVC, para não ficar o PVC feio aparecendo. Agora eu vou dar aquela envelhecida no couro, que faz toda a diferença do mundo, porque senão ele ia ficar novinho, bonitinho, com o resto do escudo todo ferrado, né? E aqui é depois de algumas camadas de envelhecimento. Você vê que eu passei um pouco de ferrugem, tem um pouco de terra, tem um pouco de sangue envelhecido, então eu usei vinho, usei marrom, usei laranja, usei tons da madeira para aparecer por baixo do escudo. E a parte de dentro também eu prestei bastante atenção nos detalhes para parecer aquelas madeiras de chão, de madeira bem envelhecida. E eu gostei do resultado. A câmera infelizmente não pega todos os tons de tinta, não sei porquê. Deve ser porque eu estou gravando com o celular e não com uma câmera foda, né? Mas ficou bem legal a variação de cores, e os vincos da madeira ficaram bacanas também. E você percebe que eu fiz aquilo que eu falei da assimetria nos danos de batalha. Você tem que imaginar que o mesmo corte bate em cima e vai até o final, então ele tem que tirar a tinta, arrancar uns tequinhos de madeira. E aí o escudo conta uma história, sabe? Você tem que fazer ele parecer que foi vivido com coisas que fazem sentido. Então eu imaginei o ângulo em que bateria uma espada nele se eu estivesse me defendendo. E eu achei que ficou bem legal o resultado. Se vocês curtiram, me dá like aí, comenta, ajuda por favor, e deixa comentado aí o que vocês querem ver eu construindo, porque eu tô tentando fazer um pouco mais de vídeos de props, porque a galera parece que gosta. Então deixa aí sua sugestão, fala o que eu poderia ter feito melhor, como você teria feito. Se você seguir esse tutorial e fizer um também me mostra, eu quero ver como que as pessoas fazem. Seria legal fazer talvez uma pintura diferente no escudo, segue o mesmo processo de fazer a estrutura e faz uma pintura diferente, faz uma coisa meio com vermelho, ia ficar legal também.
Esse eu fiz para parecer o do jogo, mas você pode usar esse mesmo processo para fazer vários. Você pode fazer réplica do Ragnar, da série dos Vikings, dá pra fazer um monte de coisa legal. E é isso aí, turminha. Obrigado por ter assistido tudo. Espero que vocês tenham gostado. E me ajuda a mendigar aí o canal a crescer. E tô pensando se eu conseguir fazer o canal crescer e ter um número decente de inscritos, fazer um sorteio aí de fazer uma prop. E se você quer encomendar alguma, me chama aí no Instagram que tem na descrição. Eu faço props por encomenda. E é isso aí. Obrigado por ter assistido. E tchau, tchau.